Olá, turma dos mistérios! Hoje vocês vão conhecer a verdadeira história por trás do excelente filme de suspense e horror, A Órfã, que é sem dúvida nenhuma uma das histórias mais perturbadoras e assustadoras que eu já ouvi. E sim, é um caso real. Obviamente que esse vídeo terá alguns spoilers sobre o filme, então se você ainda não assistiu, sugiro que assista essa obra-prima e depois venha conhecer a verdadeira história de tudo. Primeiro, turma, vamos relembrar sobre a obra. O enredo do filme trata-se da história de uma família que, após o falecimento de sua terceira filha, resolvem adotar uma criança. Então, eles adotam a jovem Esther, uma inteligente e adorável garota de apenas 9 anos de idade, que possui talento para pintura e veio transferida da Rússia. O casal tinha mais 2 filhos, a pequena Max, que rapidamente se apegou a Esther, e Daniel, que desconfia da novata o tempo inteiro. Acontece que o garoto não estava errado a respeito de Esther, que em pouco tempo começa a apresentar um comportamento distinto e maduro para sua idade. E no decorrer do filme, vemos que ela faz coisas horríveis. Ela tenta matar os seus irmãos e mata cruelmente uma funcionária do orfanato numa cena horripilante. Inclusive, ela até tenta seduzir o próprio pai. Turma, bizarro. E perto do final da trama, é descoberto o segredo de Esther. Ela era, na verdade, uma mulher de 33 anos chamada Lena Klammer, e essa mulher sofria de um raro distúrbio hormonal que a impediu de se desenvolver fisicamente, mantendo sempre a aparência de uma criança. E então foi descoberto que Esther já matou 7 famílias e é extremamente perigosa. E por fim, o filme termina com Esther matando cruelmente seu pai adotivo com uma facada que o mata na hora, que logo em seguida tenta matar os filhos do casal, até que a mãe das crianças chega e temos uma agonizante luta entre Kate e Esther. A Órfã é na verdade um filme de suspense, porém é muito assustador, principalmente em seus momentos finais. E na verdadeira história, a garota responsável por todo o caos é o único elemento em comum das duas histórias, em que a mesma apresenta os mais diversos pontos de semelhança com Esther, além de também apresentar uma história muito mais macabra e perturbadora. E eu não estou exagerando, turma. Então preparem-se, porque tudo que vocês vão ver após a vinheta é de arrepiar. Episódio de hoje, a verdadeira história de A Órfã. Nossa história começa na cidade de Kurim, na República Tcheca, com as irmãs Klara e Katerina Maurelva. Klara era a irmã mais velha, nascida em 1976, e desde criança sempre apresentava sérios problemas psicológicos. Criada em uma família extremamente religiosa, Klara foi criada sob pressão de seus pais e adquiriu uma grande fixação no ideal de que um indivíduo deveria realizar um grande ato de vitória e grandiosidade em sua vida. Em sua adolescência, seus pais abandonaram a religião após uma traumática separação. Mas a obsessão e fascínio de Klara pelo universo místico sempre continuou forte. E Klara sempre acreditou estar destinada a cumprir uma grande missão designada por Deus, com uma grande obra que tornaria seu nome imortal. E algumas vezes, Klara até chegou a se denominar como uma santa. Para alguns especialistas, Klara sofria da síndrome do mártir, um distúrbio que leva as pessoas a acreditarem estarem predestinadas
a grandes atos e realizações em nome de sua fé. Sua irmã, Caterina, 7 anos mais nova, também sofria de uma personalidade conturbada, assim como sua irmã mais velha, e as duas fantasiavam constantemente a respeito dos grandes feitos que executariam quando chegasse o momento certo. No colégio, foi alertado inúmeras vezes aos pais das garotas sobre a possibilidade das mesmas sofrerem de distúrbios esquizofrênicos. Porém, a mãe se mudava com as crianças para outros lugares quando elas começavam a lhe chamar a atenção pelos seus discursos excêntricos. E existem rumores de que aos 13 anos de idade, Clara chegou a tentar asfixiar sua irmã com o travesseiro, com o intuito, turma, de depois a ressuscitar utilizando seus poderes divinos. E Clara até chegou a ser medicada, porém o tratamento psiquiátrico não foi adiante devido à intromissão de sua mãe, que era totalmente contra o tratamento que sua filha estava recebendo. Tempos depois, após um conflito com sua mãe, Clara acaba por decidir ir morar sozinha e decidiu também se afastar de vez de todo o restante da família. Clara entrou para a faculdade, cursando engenharia, mas nunca conseguiu se livrar totalmente de suas fixações pseudo-religiosas. Clara também conheceu um homem mais velho chamado Janos, com quem se casou e passaram a viver no subúrbio de Praga. E segundo a própria, seu marido cuidava de todas as suas necessidades. Clara até chegou a abandonar por um bom tempo seus devaneios religiosos durante seu casamento, e nesse mesmo período teve 2 filhos, Ondrej e Jakub. Porém, devido ao comportamento doentio de Clara, que desconfiava de uma traição e vida dupla de seu marido, o casamento não durou muito tempo. Clara alegava que Janos era um homem abusivo e controlador, que a agredia constantemente e até abusava de seus filhos. Após o divórcio, Clara ganhou a guarda dos meninos e retornou para Kurim, enquanto Janos se mudou para a Hungria e iniciou uma vida nova. Apesar de sua excentricidade, Clara era considerada uma boa mãe, passava boa parte do seu tempo com seus filhos e os amava e zelava muito por eles. Mas, logo após o divórcio, Clara voltou a apresentar um comportamento excêntrico, afirmando que a vida de casada havia lhe desviado de sua missão divina e que ela teria de recomeçar tudo do zero. Clara se reconciliou com sua irmã Caterina, que também passou a levar uma vida difícil e cheia de altos e baixos, constantemente entrando e saindo de instituições de apoio ou da cadeia por prostituição. Com o falecimento de sua mãe, as irmãs acabaram por herdar a casa que ambas haviam crescido, e as duas decidiram se mudar para lá com os garotos. E com a reaproximação de sua irmã, Clara acabou por conhecer também Bárbara Skirlova, de 33 anos, que estudava na mesma universidade que Caterina. Bárbara era portadora de um raro distúrbio hormonal, que a fazia sempre manter a aparência de uma garota entre 12 e 13 anos. E sempre se aproveitava disso, turma, para poder se passar por menor de idade, escapando de sanções e de medidas legais. Bárbara chegou até mesmo ser adotada por um casal que a confundiu com uma criança. Ela também possuía uma personalidade impulsiva e violenta, e passou boa parte de sua vida fazendo tratamento psiquiátrico, e até chegou a ser internada certa vez, mas conseguiu fugir facilmente. E foi devastador o impacto da presença de Bárbara na vida das irmãs, principalmente devido à instabilidade emocional e psicológica delas, o que também causou uma grande mudança na vida das duas. Não demorou muito para Bárbara se mudar para o casarão e viver junto com elas. Segundo declarações do psiquiatra de Bárbara, Zdeněk Básny, Bárbara se comportava daquela forma devido a um grave distúrbio mental. Toda a história de Bárbara está rodeada por um enigma de difícil solução. Não existe uma explicação clara, mas a hipótese é que se trata de uma distorção psíquica grave com dissociação de identidade. Ela mesma não sabe quem ela é
e ela aproveita suas várias personalidades em cada momento de sua vida. Bárbara não apresenta ser necessariamente uma pessoa má, mas quando se fixava em um objetivo, não o tirava o foco dele, e fazia absolutamente tudo para ir atrás dele, e não o deixava de lado. Ela apoiava a noção de Clara de que a mesma estava designada a cumprir um papel de importância religiosa, alegando ter tido um sonho ou uma premonição. Não foi difícil manipular Clara e aceitá-la como uma espécie de guia espiritual. Foi aí que, por influência de Bárbara, as irmãs Clara e Caterina passaram a frequentar uma seita chamada Movimento Graal, em que afirmava contar com centenas de seguidores na Inglaterra, assim como dezenas de milhares de seguidores e apoiadores ao redor do mundo. Esse movimento, turma, se baseava nas escrituras criadas entre 1923 e 1938 pelo místico alemão Oscar E. Bernard, que promovia sua imagem como uma nova encarnação de Jesus Cristo e afirmava que seus ensinamentos foram retirados de manuscritos que se encontravam junto ao Santo Graal. Esse culto afirmava que para chegar ao paraíso, o ser humano deveria cometer grandes atos e boas ações para, enfim, merecer o paraíso. Porém, a realidade da seita era totalmente diferente do que se imaginava ser de primeira. Um dos preceitos do grupo era que seus integrantes estavam livres de qualquer tabu social, como até mesmo o incesto, a antropofagia e o homicídio. Todos os membros recebiam ordens de um líder desconhecido, a quem chamavam apenas de o Doutor. Ele se comunicava com seus seguidores apenas através de mensagens de texto, enviados para seus celulares. Nos primórdios dessa seita, a comunicação do Doutor com seus seguidores era por carta, e mais tarde se alterando para mensagens de texto devido ao desenvolvimento da tecnologia e dos meios de comunicação. O Doutor apoiava a escravidão, o maltrato infantil e a promiscuidade sexual, em razão de um suposto sentido libertário. Por muita influência e manipulação por parte de Bárbara, Clara raspou o cabelo e as sobrancelhas, passou a se vestir com farrapos e como uma mendiga, e passou a vagar pelas ruas e deixou de tomar banho. Sua irmã, Caterina, apoiava as atitudes da irmã mais velha, mas nunca chegou a ser devota ao culto, em parte porque Bárbara a considerava indigna. E as irmãs e até mesmo Bárbara participavam de regiões orgiásticas do culto, regadas a muito sexo e drogas. Bárbara também foi revelando sua dupla personalidade à medida que se comportava como uma mulher adulta, enquanto outras vezes se comportava como uma criança. Além disso, Bárbara também possuía ciúmes doentio da relação e de toda a atenção que Clara dava a seus filhos. Ela constantemente acusava os garotos de cometerem travessuras, quebrar objetos e de se comportarem mal, e também dizendo que eles riam de suas crenças religiosas e que estavam destinados a atrapalhar em seu processo de iluminação. Influenciada por Bárbara, Clara passou a castigar seus filhos com surras e deixando-os sem comida. A frequência de queixas aumentou tanto que Clara, desesperada pelo suposto mau comportamento dos filhos, pediu conselhos a Bárbara, que sugeriu que fosse construído uma jaula de ferro feita exclusivamente para prender e castigar os filhos de Clara. Através das barras de ferro, os meninos poderiam receber alimentos e ficariam sem possibilidade de se comportarem mal. Bárbara chamava os meninos de pequenos demônios e dizia que eles estavam possuídos por entidades malignas interessadas em frustrar os planos e o processo de evolução espiritual de Clara. Em 2006, os meninos foram despidos e aprisionados na cela, mal sabendo que eles permaneceriam presos naquele local infernal por mais de um ano. Ampliando sua influência sobre as irmãs, Bárbara exigiu que as reuniões passassem a ser realizadas no casarão em que viviam. Nessas festas, estranhos entravam e saíam da casa, às vezes dormiam lá por dias. Para piorar a situação, Bárbara afirmou a Clara que a mesma deveria torturar seus filhos como forma de extinguir o mal que supostamente os possuía.
Os garotos eram constantemente queimados com cigarro nos braços e nas pernas. Eram amarrados e amordaçados quando recebiam visitas na casa. Eram também espancados e açoitados com chicotes. Recebiam choques elétricos através das barras de ferro da jaula e eram frequentemente afogados em baldes de água. Era uma crueldade sem tamanho. Aquelas irmãs estavam completamente possuídas pela loucura. As crianças dormiam no chão, sem cobertas, junto com sua urina e excrementos. Poucas vezes os meninos eram alimentados, e quando recebiam comida, as mulheres atiravam a comida pelas grades, e depois as lavavam com baldes de água apenas uma vez por semana. E se eles chorassem, eram golpeados através das barras com porretes de madeira. Certo dia, Bárbara afirmou ter sido abençoada em outro suposto sonho, no qual ela teria recebido do doutor o posto de líder do movimento Graal. Segundo Bárbara, os meninos precisavam ser preparados para um ritual de confirmação. Pelas instruções, os meninos deveriam passar a ser alimentados com doces para ganhar peso, para que, quando estiverem bem acima do peso, as crianças deveriam ser sacrificadas e devoradas em uma das reuniões da seita. A loucura de Bárbara chocou até mesmo Caterina, que não aceitou seguir o plano. Clara também ficou em dúvida, mas acabou por enfim aceitar outra sugestão de Bárbara. Ao invés de matar os meninos, então elas beberiam seu sangue. Clara e Bárbara passaram a obrigar Ondrej a colocar o braço através da grade, e enquanto Bárbara o segurava, Clara realizava talhos em sua pele, coletando filetes de sangue fresco com uma bacia. As mulheres em seguida misturavam o sangue com vinho e bebiam e serviam para seus convidados. E em um certo final de semana, em que Caterina não estava presente, Bárbara convenceu Clara a amarrar Ondrej e arrancar pedaços da carne de seus braços e nádegas. E logo em seguida, ambas se alimentaram de sua carne ali mesmo, na frente dos garotos. O menino gritava de dor e terror, enquanto seu irmão fazia o mesmo. Não demorou muito para o mesmo acontecer com Jacob, e a partir daquele momento, mensalmente, todo aquele sangrento ritual de horror e terror acontecia. Obviamente, os vizinhos estranhavam tanto o movimento na casa. Porém, o estranho comportamento das mulheres passava despercebido, pois na República Tcheca, principalmente em Kurim, seus habitantes eram ensinados a não se meterem nos problemas e na vida alheia. Clara e Caterina diziam que os garotos estavam com um pai na Hungria, e muitas vezes chegavam a forjar cartas que mostravam aos vizinhos. Um certo dia, turma, Bárbara se descuidou, e os meninos por pouco não conseguiram escapar da jaula no sótão. Eles foram impedidos de última hora por Caterina, que os pegou no pátio dos fundos. E passado um tempo desse incidente, Bárbara tem a ideia de comprar uma câmera de vigilância sem fio, muito utilizada para vigiar bebês em seus berços. Após a instalação das câmeras no sótão, as mulheres puderam supervisionar constantemente os garotos, e também assistiam quando alguém os torturava. Mal sabiam elas que essa seria a fonte de sua derrota. Foi então que o inesperado aconteceu. Uma família se mudou para uma casa próxima e instalou o mesmo aparelho para monitorar o quarto de seu filho recém-nascido. Certa vez, para sua surpresa, ao invés de receber as imagens do quarto de seu filho, o casal acabou por receber estranhas imagens de duas crianças presas no que parecia uma jaula de ferro. Logo após receberem também imagens dessas mesmas crianças sendo torturadas por 3 mulheres, deixando o casal horrorizado. Chocados com o que haviam testemunhado, a família resolve gravar as imagens e fazer uma denúncia na polícia de Kurim. E não demora muito para descobrirem que as imagens capturadas vinham da casa ao lado. E no dia 10 de maio de 2007, os agentes da polícia de Kurim arrombaram a porta na frente da casa. Clara e Caterina tentaram impedir a entrada dos policiais e gritaram histericamente tentando impedir a invasão. E os policiais as prenderam e as levaram em uma viatura.
Os policiais quebraram os cadeados que conduziam ao porão e o sótão e entraram, se deparando enfim com toda aquela cena macabra de muito horror. O fedor de sangue, urina e fezes era insuportável, turma. O chão estava pegajoso e as paredes estavam cobertas de sangue e estranhos símbolos. A jaula de ferro estava trancada e em seu interior um dos meninos estava desmaiado e o outro em total estado de choque. Ambos apresentavam feridas horríveis em carne viva no corpo e até mesmo em estado de podridão, com infecções e sinais de inanição e desidratação. E então, turma, sentada em frente à jaula, estava uma menina segurando um ursinho de pelúcia, que ao ver os agentes, correu para seus braços, dizendo que também era prisioneira e refém de todo aquele horror. Essa menina disse para os policiais que se chamava Anika e tinha 12 anos e que era filha adotiva de Clara. Os agentes imediatamente a tiraram dali e a entregaram aos cuidados de uma assistente social. Uma vez na rua, a suposta menina aproveitou que os policiais tratavam desesperadamente de abrir a jaula de ferro e fugiu. Na verdade, aquela menina, turma, se tratava de Bárbara, mais uma vez se passando por uma criança. Obviamente, o caso foi um verdadeiro escândalo na República Tcheca e ganhou grande destaque na mídia e na imprensa do mundo inteiro. As crianças foram imediatamente hospitalizadas e receberam tratamento médico e psicológico, mas infelizmente Jakub, o filho mais novo, não resistiu e acabou morrendo poucos dias depois. Ondrej, o filho mais velho, de 12 anos, depôs contra sua mãe e sua tia, descrevendo em detalhes os horrores vividos naquele sótão e naquela jaula durante um ano. E durante o julgamento, 3 jurados passaram mal, um homem tentou agredir Clara com um martelo e o juiz ordenou que o restante do julgamento fosse realizado às portas fechadas. As 2 mulheres alegaram inocência, turma. Seu advogado afirmou que a verdadeira culpada era Bárbara, que havia se aproveitado da fragilidade emocional das mulheres, realizando nelas uma espécie de lavagem cerebral. Mas quando a polícia emitiu ordem de prisão a Bárbara, não a localizaram. Mas então, o que aconteceu com Bárbara Skrilova? Após escapar da polícia, Bárbara se refugiou na Alemanha, na companhia de conhecidos, e de lá conseguiu fugir para a Noruega, onde assumiu uma nova identidade, onde dizia ser um garoto de 13 anos chamado Adam. Um casal norueguês a adotou, e a mesma foi matriculada na escola primária, onde passou a ser tratada como criança. Passou-se quase um ano até que a polícia descobriu seu paradeiro. Bárbara foi presa na Noruega, diante do olhar surpreso de seus pais adotivos, que não podiam entender o porquê de seu filho estar sendo preso por policiais fortemente armados. Foi quando lhes foi informado que não se tratava de um menino de 14 anos, mas sim de uma mulher de 36, deixando em choque seus pais adotivos. Bárbara foi extraditada para a República Tcheca, onde foi julgada junto com Clara e Katerina. Durante o julgamento, Clara fez a seguinte declaração em juízo: ocorreram coisas terríveis, e só agora me dou conta disso. Não consigo entender como deixei que acontecessem. Acredito que me deixei levar pelas palavras de uma pessoa que me convenceu a fazer o mal. Eu fui fraca e não consegui resistir. Tudo que peço é perdão pelos meus atos. Os psiquiatras se dividiram ao diagnosticar as irmãs, mas no fim concluíram que tanto Clara quanto Catarina sofriam de um quadro esquizoide grave. E em março de 2009, o Tribunal Superior condenou Clara a 9 anos de cárcere em uma instituição psiquiátrica, enquanto Katerina foi condenada a 10 anos em outra instituição. Pouco se sabe sobre qual fim levou Bárbara. Algumas fontes alegam que Bárbara foi condenada a apenas 5 anos de prisão.
enquanto outras fontes apontam que Bárbara foi recolhida a uma instituição para criminosos com doenças mentais. Seu caso foi estudado por especialistas. Ela recebeu drogas, hormônios e um tratamento para promover seu crescimento. Bárbara tentou ganhar o direito de rejeitar esse tratamento, já que ela pretendia manter sua aparência juvenil. Mas um novo julgamento decidiu que ela receberia o tratamento querendo ou não. E até hoje, Bárbara vive em um manicômio judiciário em Praga, sem previsão de soltura. Ondrej se recuperou do tamanho trauma que passou e atualmente vive na Hungria com seu pai biológico. O caso de Kurin ficou conhecido como o pior caso de maltrato infantil da história. E devido à doença e à estranha personalidade de Bárbara, enfim, serviu de inspiração para o filme A Órfã, que conta a história de uma mulher que engana as pessoas se passando por uma criança e cometendo crimes terríveis. Que história horrível, turma. É inacreditável o nível de maldade e crueldade que algumas pessoas podem chegar. Vocês conhecem histórias verídicas tão macabras quanto essa? Postem aqui embaixo nos comentários. E essa, meus amigos, é a verdadeira história do filme A Órfã. Se vocês gostaram, deixem o like neste vídeo para ajudar o canal a crescer. E se vocês são novos por aqui, eu os convido para se inscreverem para fazer parte da Turma dos Mistérios. Eu posto vídeos toda semana. Obrigado por tudo, meus amigos. Eu desejo tudo de bom e de melhor a todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo, aqui no canal Mysterium TV. Tchau!